Olá, queridos estudantes, tudo bem com vocês? Bem-vindos e bem-vindas para mais uma aula de ciências. Sou a professora Cláudia Andrade Albuquerque. Este é o meu sinal. Então, nossa aula de hoje é a continuação do sistema reprodutor, dando ênfase ao sistema genital masculino, tá certo? Fiquem atentos, vão pegando já lápis, cadernos, chama o coleguinha para assistir contigo, chama a família toda para assistir a nossa aula. E como sempre, eu quero que vocês prestem bastante atenção para que nós possamos ficar mais atentos na nossa aprendizagem, anotando as palavras diferentes que vamos falar aqui. Então, fiquem lá bem atentos. E lembrando a vocês, nossas aulas, elas aparecem na TV. Vocês podem assistir pela TV. Vocês podem baixar este aplicativo para quem tem celular Android ou iOS. Baixa aí, tá aí o QR Code na telinha de vocês, vai aparecendo aí, olha aí. Essa telinha vocês baixem e podem assistir e o melhor, interagir conosco no chat, tá certo? O que vocês tiverem dúvida já pode falar. Sempre nós temos uma professora na nossa aula que possa conversar com vocês, tirar as dúvidas e passar para mim também alguma informação. Mas também nossas aulas ficam disponíveis no YouTube. Depois que apresentamos as nossas aulas, elas estão lá disponíveis em um aplicativo Educa Recife. Você vai lá na playlist, pega a aula que você quer assistir, a aula que você quer repetir, que não entendeu direito, então comenta alguma coisa, se você não entendeu, e nós vamos retomar aqui e falar ou responder lá mesmo com vocês. É outra forma de estarmos conversando. E também nós temos aqui a nossa intérprete de Libras, Késia, que vai conosco para que nós possamos atingir mais estudantes na nossa aula, que eles possam também participar da nossa aula. Mas hoje nós trazemos também um mês de conscientização, o mês de agosto. E vamos tratar hoje a saúde do homem, como é importante que o homem se cuide desde cedo. Então, vou apresentar a professora Isabel Borges, que está comigo, e ela falar um pouquinho sobre essa questão da saúde do homem, professora. Pois é, professora Cláudia. Eu estou aqui, olha, ligadinha, e que vocês podem escrever aqui no chat, que eu vou passar para a Cláudia e todo mundo vai ficar sabendo da escola de vocês, não é? A questão aí do que vocês estão respondendo, o que estão questionando. Mas a respeito da saúde do homem, vai aqui o nosso recadinho. Vamos acompanhar, né? O pai, o tio, o avô, quando ele não quer. Vamos insistir. Aos primeiros sinais da doença fica tudo mais fácil de ser curado. Mas o mais importante ainda é a prevenção. E sempre, né? E uma vez por ano, no postinho de saúde, lá os médicos vão sugerir alguns exames de rotina. E aí vai trazer uma tranquilidade no que diz respeito à saúde. Não é, professora Cláudia? É isso, professora Isabel. Então, o homem ele tem que se cuidar também desde cedo, criar aquele hábito de ir fazer os exames necessários, não são específicos exames, mas em dados que nós temos, o homem morre primeiro, a mulher vive mais uns 7 anos, o homem morre, tem 7,2 anos a menos se ele não se cuidar. Então, se ele começar a se cuidar, ele vai também atingir até uma quantidade maior de anos de vida, não é? E envelhecer com saúde também, que é importante, não é? Esse envelhecimento saudável que você pode fazer uma série de atividades. Então, muitos homens são acometidos de infartos, né? Outros problemas cardiovasculares, outros acidentes no trânsito. Então, vamos nos cuidar, vamos levar os nossos familiares que não querem ir, que são mais resistentes a ir ao médico, a fazer um check-up, né? Então, vamos cuidar deles também. Mas hoje, nós temos o dia muito importante para todos os estudantes, o Dia dos Estudantes. E eu trouxe uma mensagem para vocês para desejar um feliz dia, que vocês continuem se dedicando sempre aos estudos. Empenhe-se também nas grandes matérias da vida, conquiste seus ideais. Então, um feliz dia dos estudantes para vocês, que vocês possam realmente ter sucesso e atingir os objetivos. O que vocês querem conquistar na vida, qual o seu projeto de vida que você quer conquistar. Então, esse é o meu grande desejo. Curta o seu dia. Um feliz dia dos estudantes para vocês. E aqui vamos trazendo a introdução do nosso conteúdo, Vou falar, continuando o sistema reprodutor, o sistema genital masculino, o pênis aí, Que importância ele tem,
a gente observa aí na imagem, né, ele tem a glândula, o corpo do pênis, tem a parte da raiz, e ele é um órgão muito importante também para o homem, porque ele é utilizado justamente no momento da cópula ou da relação sexual, e ele destaca-se também pela presença de um tecido erétil, né? Então, um tecido que forma aí o pênis, e ele vai se encher de sangue durante a excitação sexual. Então, ele tem realmente esse mecanismo utilizado para que o sêmen possa sair e para que ocorra a reprodução, né, no momento da ejaculação. E se a mulher já estiver preparada, né, para engravidar e ela estiver ovulando bem, vai ter aquela questão do encontro do óvulo com o espermatozoide ocorrendo a fecundação, para que a nossa espécie possa perpetuar. Então, isso aí bastante planejado no momento certo, que o nosso corpo esteja pronto, realmente preparado, que nós vamos ver depois a questão da gravidez precoce também. Então, que a gente possa realmente estar preparada para realmente a reprodução. Mas o pênis, ele possui 2 tipos de tecidos, né? O cavernoso e o esponjoso aí. Observem aí na imagem que o esponjoso, né, é uma forma assim de cilindro, né? Nessa posição aí ventral vai envolver a uretra. E suas extremidades vão formar a glande. Se você observar na imagem, eu vou querer aqui que o Cleitinho coloque aqui. Se dá para vocês observarem, observe aqui que ele forma aqui as extremidades da glande, que é essa parte aqui do pênis, né? Observe aí como o corpo é esponjoso e ele aqui está protegendo a uretra, que passa aqui também, tá vendo? E ele vai ser encoberto por um tecido muscular também, porque vai dar essa questão aí. Observem aí, pessoal, como está bem visível para vocês poderem identificar, porque é muito importante que vocês possam conhecer como é formado realmente o corpo de vocês. E aqui a questão do corpo cavernoso, né? Que é um momento que vai se encher de sangue aí, fazendo com que o pênis ele fique maior, mais duro, aconteça realmente a ereção, pronto para a relação sexual, ou seja, para o ato sexual. Então, é esse aí, por isso que acontece realmente essa questão aí da ereção no pênis, né? Para que ocorra realmente a ejaculação. E também vocês observem que também tem a uretra, né? Por onde sai a urina também. Então, ele é bastante importante aí no corpo do homem, assim como o útero, o ovário no corpo da mulher. Né? A vagina é todo um conjunto. Né? E aqui temos também a bolsa escrotal, que ela tem uma função também, né? A bolsa escrotal, ela tem uma função de proteger os testículos e manter a temperatura deles em torno de 1 grau abaixo da temperatura corporal. Mas como é que é isso? Então, essa temperatura aí, essa bolsa escrotal, ela tem essa função para que 1 grau a menos, mais ou menos, da nossa temperatura do corpo. Vamos dizer que nós tenhamos 36 graus a temperatura do nosso corpo, mais ou menos ele tenta conseguir manter uma temperatura de 35, 34 ponto alguma coisa. Para que isso? Porque como ele está ali revestindo o testículo, né, onde vai estar sendo produzidos os espermatozoides, para que tenha realmente um local agradável, não é? Realmente que possa aí ser produzido esses espermatozoides para que eles possam sair também saudáveis para que ocorra a fecundação. Então, ele não está ali por acaso, né? Ele está ali para manter essa temperatura aí, facilitando que os espermatozoides não morram, eles mantenham essa temperatura. Então, observe aí, a gente viu que o pênis, né, a importância do pênis, e também da bolsa escrotal, também chamado saco escrotal. Depois disso, nós vamos ver os testículos, que eles vão ficar aí dentro dessa bolsa escrotal, né? Ele tem 2 funções principais, os testículos, que a gente já viu na questão de hormônios, né? Ele produz os hormônios masculinos, como a testosterona, e também ele tem a função, gente, de produzir o espermatozoide, que são as células necessárias para fertilizar um óvulo feminino e para iniciar uma gravidez. Nessa imagem que vocês estão vendo, está bem clara aí onde fica todo o órgão genital masculino, não é? Todas as partes interagindo umas com as outras, que a gente vai ver cada um, não é? A questão aqui, olha, dos testículos, não é? Do epidídimo,
o canal deferente, que tem a sua função, a próstata, que é tão falada, não é? A vesícula seminal, a bexiga, onde vai acumular urina, a uretra, que tem uma ligação aqui tanto com a bexiga como a próstata, e o pênis aqui como um todo. Então, esse aí é todo o conjunto do sistema genital masculino. Então, é importante esse cuidado que nós devemos ter se acontecer qualquer coisa, se você sentir qualquer incômodo, então procurar um médico. Existem criancinhas que têm doenças que já são acometidos, né, que precisam, às vezes, fazer cirurgia, se alguns tiverem fimose. Então, são várias coisas que já acometem. Isso não quer dizer que só o adulto que tem, mas as crianças também têm. Então, é necessário aquele acompanhamento, é necessário que a mãe esteja presente, é necessário que ele converse também com a mãe, com a família, ou vá ao médico. Não é importante que exista essa ligação com a mãe, não é, ou o pai, não é, também, para que eles possam levar ao médico se acontecer algum incômodo, se alguém estiver sentindo. Não guardem nenhum incômodo, porque a gente já viu aqui que podemos evitar uma série de doenças se nós tivermos cuidado, né? O cuidado precoce. Por isso que trazemos para vocês as campanhas de conscientização. Então, depois dos testículos, vamos falar também aqui nos epidídimos, né? Que eles estão localizados aí também nos testículos e eles têm a sua função. Observem aí que eles são canais, esses canais são alongados, eles se enrolam, pessoal, e recobrem a superfície de cada testículo. E o local onde os espermatozoides vão ser armazenados. Então, eles são produzidos aí nos testículos, especificamente, que vamos ver nos túbulos seminíferos, e eles ficam armazenados aí nos epidídimos. Então, cada órgão desse, ele tem a sua função no testículo. Por isso, qualquer incômodo, qualquer problema nos testículos, acontecem de causar infertilidade no homem. Então, os testículos no homem, ele torna-se muito importante, porque é lá onde está sendo produzidos os espermatozoides. Então, é importante ter o cuidado, observar, não é? A questão de cuecas apertadas. Normalmente, as pessoas, os médicos recomendam uma cueca mais folgada, né, que não esteja tão apertada. Calças que não apertem tanto esse órgão, até para facilitar também que os testículos eles não fiquem também numa temperatura muito alta, né? Vocês viram que o saco escrotal ele tem a sua função. Muitas pessoas acham que ele é até mais frio, né, do que a temperatura do corpo. E aqui os ductos deferentes, ou chamados também canais deferentes, aqui. Também ele é um tubo fino, é longo, e ele sai de cada epidídimo, que nós vimos aí, recebe o líquido seminal, vai atravessar a próstata e nele descarrega o líquido prostático. E esse líquido vai desaguar na uretra. É toda uma ligação, observem aí. Mas aí, como é os espermatozoides, o líquido seminal e o líquido prostático vão constituir o esperma ou o sêmen, ou também chamado de sêmen, né? Então, observe que no sêmen não são lançados só espermatozoides, né? Para que sejam lançados espermatozoides, então tem que ter a questão do líquido seminal, o líquido prostático e os espermatozoides. E esse conjunto aí é que vai formar aquele líquido esbranquiçado que vai ser lançado no momento da ejaculação. É todo um processo, não é todo um conjunto de órgãos que são responsáveis por essa produção. Então, aí, esses canais deferentes, realmente, ele tem essa função, não é? Vai desaguar todo esse líquido produzido aí na uretra. E aí vai ser eliminado externamente. Nós temos também, gente, a vesícula seminal, que produz também o líquido seminal, né, que nós vimos anteriormente para formar o esperma. Como é que acontece? Ela é formada também, observem aí na imagem, tem uma setinha, não é? Ela é formada por duas bolsas pequenas, elas são localizadas atrás da bexiga e produz o líquido seminal, que vai compor o esperma. Ele vai também ter outra função, ela vai neutralizar a ação da urina e proteger os espermatozoides.
e além de ajudar seu movimento até a uretra. Observe que ela tem duas funções, né? Neutraliza a urina para proteger os espermatozoides e também faz parte de produzir o líquido seminal. Então, também outra questão, olha, ela neutraliza a acidez da vagina durante a relação sexual. Então, observem aí como a vesícula seminal no homem ela é importante. Né? Ela já vai produzindo líquidos, e esse líquido produzido vai ter várias ações, né? Tanto para a composição do esperma, tanto para neutralizar a acidez da urina, como para neutralizar a acidez da vagina. Isso tudo com o objetivo, a proteção dos espermatozoides, para que ele tenha realmente um ambiente que possa ocorrer a fecundação. Tudo isso na questão da vesícula seminal. Então, ela é de grande importância aí, esse órgãozinho pequenininho que nós estamos vendo aqui, né? Atrás da bexiga, nós estamos vendo esse órgãozinho aqui e ele tem todas essas funções que nós vimos aí. São muitas funções, né? Às vezes a gente acha que esse órgão não serve de nada, mas todas as funções ele tem. Então, ele é muito importante também na composição do órgão genital masculino. Nós temos também a próstata, né? A próstata no homem ela é muito falada, né? É uma glândula também. Ela é localizada sob a bexiga, na imagem aí vocês estão vendo, né? E produz o líquido prostático, que é uma secreção clara, fluida, e integra a composição também do esperma. Observem a localização dela. Então, ela é muito importante realmente e é muito das causas, né? Muitas doenças, se vocês pesquisarem, o homem até uma certa idade, existem campanhas de conscientização, né? Da questão de ir ao médico, do combate realmente para evitar o câncer de próstata. Então, chegam acometem homens a partir dos 50 anos, então é bom que o homem já vá vendo suas taxas, procurando um médico, né? Muitos têm medo do exame, mas às vezes já é detectado no exame de sangue, já é detectado aquela taxa ali, ver se ela está aumentada, um exame de ultrassom também. Então, é bom também se prevenir, não é? Avisar os pais de vocês, conscientizá-los aí, procurar um médico, não é? Para que ele possa pesquisar e evitar uma doença maior. E se for detectado precocemente, tem cura. Então, também vamos nos cuidar. Então, a próstata, ela é muito importante também, ela é um órgão muito importante no sistema reprodutor masculino. Temos também a uretra, né? Nós vimos aí que a uretra, o que é a uretra, minha gente? Observem que é esse canal que nos homens, ele vai servir, vai participar tanto do sistema urinário como do sistema reprodutor. E ele vai começar na bexiga, vai atravessar a próstata e o pênis até a ponta da glande. Então, ele chega até a ponta da glande, onde vai ter uma abertura pela qual vão ser eliminados tanto o sêmen quanto a urina. Então, a uretra ela passa a ter duas funções, né? Por isso que ela é caracterizada como participa da questão do sistema urinário como do sistema reprodutor. A uretra vai ter duas funções, tanto de eliminar o sêmen como de eliminar a urina. E quando eu digo a importância da limpeza no pênis, né? Ao tomar banho, abrir o prepúcio, que é aquela pele que reveste o pênis, quem tem, porque quem fez, existem pessoas que aquele prepúcio ele fica colado um pouco, tem que realizar a fimose, que é a retirada daquele prepúcio, mas tem homens que não precisa, mas tem aquela cobertura, então tem que abrir aquilo ali, porque fica um acúmulo ali de urina e ali pode causar uma grande quantidade de infecção. Nós vamos ver aqui um tipo de doença, né, que é acometido, na maioria das vezes, pela falta de higiene. E aqui nós temos outros túbulos seminíferos, que são muito importantes nos testículos. Ele é composto por 1 a 4 de túbulos que vão se alojar, como os novelos. Eles ficam enovelados dentro de um tecido também conjuntivo frouxo e rico em vasos sanguíneos e linfáticos. Observem aí como eles ficam dentro dos
testículos. E aí eles têm aquela função, né, de produzir os espermatozoides, aí são produzidos, e aí eles são armazenados nos epidídimos. E aqui vimos aqui os espermatozoides, né, os espermatozoides humanos, são células bem pequenininhas, né, pequenas, móveis, que elas usam a cauda para se mover, né, e são numerosas. São compostos de cauda para locomoção, a cabeça, que contém também estruturas que vão possibilitar a união com o gameta feminino. Então, esse aí, o espermatozoide, ele torna-se muito importante porque é a célula sexual masculina. Se não tem espermatozoide, gente, não tem fecundação. E cada espermatozoide, olha aí na imagem, ele possui uma cauda que garante a mobilidade dele. E olha aí as partes do espermatozoide, a cabeça, olha, com o núcleo, com o acrossomo. Aqui ele tem uma parte de microtúbulos e aí a cauda que vai fazer com que ele realize a locomoção. Então, essa cauda, gente, facilita a locomoção do espermatozoide até o óvulo. Como vimos em aula passada, são muitos espermatozoides que são lançados. Só um fecunda. E aí eles começam essa corrida para procurar o óvulo e fecundar. Aquele que chegar primeiro, aquele que conseguir penetrar no óvulo, então, já fecundou ali, então já ocorreu a fecundação. E aqui eu trouxe para vocês algumas curiosidades. Ó. A cada ejaculação, são liberados entre 0 a 200 milhões de espermatozoides. Alguns cientistas acreditam que são lançados muito mais de 200 milhões de espermatozoides. Mas após a ejaculação, só um espermatozoide vai fertilizar. Então, eles são lançados aí a cada ejaculação. E aí, será, gente? Pensem aí direitinho. Será que esperma e espermatozoide são a mesma coisa? O que é que vocês acham? Eu já dei alguns spoilers aqui nas aulas e eu acho que vocês já sabem responder essa questão. Esperma e espermatozoide são a mesma coisa? Vamos ver aqui. Esperma ou sêmen, né? É um fluido orgânico que o corpo produz na ejaculação. Nós vimos que vários órgãos produzem isso, não é? Vesícula seminal, a próstata, né, o líquido prostático. E os espermatozoides já são os heróis que vão nadar nesse fluido e carregam a herança genética masculina. Então, para que os espermatozoides cheguem, precisa do esperma ou sêmen, que é produzido em vários órgãos do sistema reprodutor masculino. Então, existe uma diferençazinha. Nem todo esperma possui espermatozoide. Pode acontecer que a pessoa tenha algum problema, não produza espermatozoide, mas ele tem o esperma. Mas o correto mesmo é os espermatozoides mergulhados no esperma e são eliminados. Então, essa é a diferença. E aqui os ductos ejaculatórios também eles têm a sua função. Então, observem que esses ductos eles são formados na união do ducto deferente com o ducto da vesícula seminal. E aí eles vão se abrir na uretra para garantir a saída do sêmen e da urina. Então, ele tem um certo controle disso aí. Junto aí, ele vai fazer com que haja a saída tanto do sêmen quanto da urina. Então, ele tem a sua função importante. Mas aqui eu trouxe para vocês assim as principais doenças do sistema genital masculino, balanopostite ou também chamada de balanite. É comum nos homens, em crianças até em adultos, dependendo do tipo da infecção. Então é uma infecção na glande, que é chamada também a cabeça do pênis, né? E no prepúcio, que também é chamada a pele que recobre a glande. Ela atinge homens com fimose, principalmente homens com fimose, e outros homens portadores de diabetes tipo 2. Então, é bom ficarmos atentos. Então, qualquer homem pode até ter. E até crianças que não, vamos dizer, que não têm diabetes, mas se elas têm fimose, elas podem ser acometidas. E quais as causas? Olha, a diabetes mellitus, a fimose, que é aquele prepúcio apertado, você não consegue tirar. Quem já teve filho, já sabe, no momento de lavar, tem filho que você consegue, o prepúcio sai todo. Tem filho que o prepúcio não sai todo. Algumas doenças da pele,
a falta de higiene, que é muito importante, ou sabonetes que são mais agressivos à pele, porque quando você tira, você tem que usar um sabonete mais neutro, que não cause irritação nesse local. Então, o cuidado também do pênis é muito importante e a proteção. E os principais sintomas dessa doença, uma coceira intensa, mau cheiro, porque sai uma secreção, aumento da sensibilidade, fica um local mais sensível, que vai doer ao urinar, ligeiro inchaço na cabeça, né, na glande, uma presença de uma secreção esbranquiçada ou transparente e dor e queimação ao urinar. Então, esses são os principais sintomas. Então, nesses sintomas, procurar um médico, ele vai passar, às vezes, uma pomada, um antibiótico, dependendo do que está causando, né? E a pessoa vai ficar boa. Ou, em alguns casos, se às vezes acontece uma repetição, são pessoas que precisam fazer a cirurgia de fimose para que o prepúcio realmente ele possa sair e possa ser limpo no momento que você estiver tomando banho. Aí o tratamento, como eu disse a vocês, olha, às vezes é com pomadas, com remédios, com antibióticos, uma higiene adequada, não é? E os médicos recomendam o uso de cuecas de algodão, que permita que a pele respire mais, e cuecas mais folgadas, não é? É importante também a limpeza da cueca, né? Que ela seja bem limpa também, bem lavada, não é? E aí, vocês, tendo esse cuidado, vocês não são acometidos com essa doença. É só ter o cuidado, a higiene normal ao sair do banheiro, lavar bem as mãos, né? Tudo isso até para você for pegar, urinar também. Então, as mãos, você deve ter cuidado também, lavar sempre as mãos, que vai evitar uma série de doenças. E aí, vou passar para a professora Isabel, para ela comentar alguma coisa. Pois é, professora Cláudia, uma aula, não é, pessoal? Tanto para os meninos como para as meninas, muito importante, né? Para os meninos, para o que estão vivendo agora. E para as meninas, futuras mães, para poder cuidar bem, né? E outra coisa, a gente precisa conhecer o nosso corpo, mas é preciso também conhecer o corpo do outro, né? Eu acredito que vocês gostaram muito dessa aula e tenho certeza que vocês vão rever no YouTube. Para vocês também, nesse dia tão especial, o meu grande abraço em relação ao Dia do Estudante, que vocês continuem perseverando aí. Se esforcem, porque o futuro aí está aguardando vocês para aqueles que estão construindo, né, a cada dia o seu futuro. E estudar, né, e estar aí, olha, diante de todos esses conhecimentos, eu acredito que vai ser um bom caminho, tá? Tchau, tchau, pessoal. Agradecendo agora a professora Isabel Bosch por estar comigo, a Késia, a Jonas, a Cleitinho, que fizeram com que a nossa aula se tornasse mais agradável. Então, um feliz Dia dos Estudantes para vocês e muito sucesso. Tchau, tchau, pessoal.